programa Quem é o Melhor do Paulistão? Estamos no clima esquentando para o Paulistão 2024. Hoje a galera do Palmeiras... O que você tá batendo aí, ô Mauro Betti, hein? Respondendo objetivamente a pergunta. Qual é o nome do programa? Quem é o melhor do Paulistão? Ah, o Mauro tá batendo no escudo do Palmeiras, que é o atual campeão do Paulistão. Atual bicampeão do Paulistão. Paulistão que vai estar na tela da TNT e da HBO Max em 2024. A partir de hoje, nós vamos fazer aqui 4 programas para as principais torcidas do estado, olhando para a história, olhando para os ídolos, fazendo no esquema de mata-mata, tá? Quando entrar a artezinha, você vai ver que é uma mistura de 0 a 10... com o mano a mano que a gente faz na TNT Sports. Como é no Paulistão, embora agora seja um mata, né? Ou até final, que é mata-mata mesmo. Mauro Betti, você já viu, tá aqui para discutir com a gente quem é o maior ídolo da história deste clube, que você conhece um pouquinho. É, mas é o maior ídolo, quer dizer, não é só a campanha do Campeonato Paulista, é toda a bagagem palestrina de tudo. Claro que nós vamos falar muito de Paulistão também. Claro, bastante. Bom. Temos aqui o Veloso, que é o nosso embaixador alviverde no Paulistão, vai estar com a gente nas transmissões esse ano também. Boa, Veloso, tamo junto, hein? Tudo bem? Um abraço, tudo bem? Tô muito honrado de estar aqui mais uma vez e a gente fez um Paulistão muito bacana na temporada passada e tenho certeza que vai ser ainda melhor nesse ano 2024. Então nós temos um comentarista, nós temos o embaixador, que também vai ser comentarista das transmissões. E temos... alguém para representar a galera, a arquibancada. E muito. O Alan do podcast Fala Porco tá com a gente também, grande Alan. Beleza, tamo meu junto. Velho? Que honra estar aqui. Devidamente trajado. Exato. Bate aqui de novo. E ele faz umas camisas maravilhosas. Demora uns 10 meses para chegar. Mas... não. Na hora você pede sim. Para os amigos é que demora um pouco mais. Mas que é isso, pô. Que prazer estar aqui com o Veloso, meu ídolo. O Mauro, que é meu ídolo também, você que é referência. Tamo junto, Alan. Tamo junto. E aí é o seguinte, nós separamos 8 ídolos da história do Palmeiras e a produção teve o cuidado de pegar gerações diferentes. Legal. Então a gente vai olhar o presente, vai olhar o passado, vai olhar coisas que a gente viveu, coisas que a gente ouviu falar, coisas que os nossos pais contaram. Enfim, é nessa pegada. Então serão 4 programas para as 4 torcidas principais do estado de São Paulo. Começamos pelo atual bicampeão. Vou botar na tela os duelos, então? Então vamos lá. Esquema de... Não quero nem ver, velho. 4 duelos, quartas de final. Ganhou, vai pra semi, continua até chegar a decisão. Os cruzamentos estão aí na tela. Beleza? Olha esse primeiro. A gente tava testando antes aqui só o bastidor. Aí a gente vai testando, vai colocando na tela. O Mauro não quis ver. O Mauro não quis saber previamente os duelos. Pra não até sofrer. Porque os caras me cobram mesmo. Também. Os próprios jogadores. Dona Marilena, um beijo. Mulher do Pus seu até o óculos, viu, Mauro, pra ver melhor aqui. Também. Ela disse que não vai fazer mais o melhor café do mundo, porque uma vez eu fiz um mata-mata aí, botei um empate técnico, mas depois você... Então, a do Ademir cobra, viu? A do Ademir cobra, viu? A do Ademir cobra sempre. Opa! Então, dependendo do seu voto, Mauro, o Marcão vai te ligar, tá? Que é o primeiro duelo. Ele não liga, você acha? Ninguém consegue falar com ele, isso eu posso falar mal dele. Não problema. Mas ele é ativo nas redes sociais. Então, aliás, eu fiz um comentário que ele resolveu cravar lá, fixar, porque ele, Marcão, né? Uns 2, 3 dias que ele botou a foto de um goleiro barrigudo batendo no tiro de meta, né? Não aguentei, né? E aí, enfim, é o Marcão, né? São Marcos e Gustavo Gomes. Só isso. Vitoriosíssimos. E nós vimos, né? Nós vimos e vivemos a era Marcos e essa era Abel Ferreira, que tem Gustavo Gomes como um dos expoentes, capitão e tudo mais. Bicampeão da América. Quem quer começar? Um é campeão da América, outro é bicampeão da América. Páreo duro, quem tem a coragem de começar? Vamos começar assim? Vamos começar assim. Então, só lembrando que o maior ídolo do Marcos é o seu Wagner Fernandes. Exatamente. Ele falou, bem lembrado. Treinando, quando chegou lá em Guaratinguetá, quando jogou, ele jogou contra o Guaratinguetá, mas ele tinha vindo a Lençoense, ele falou, pô, tô treinando com o Veloso, né? Ele ficava lá no cantinho da arquibancada, que tem lá no CT, tem lá hoje no campo. No comecinho lá da academia, né? Você treinando, tinha um moleque lá no cantinho, olhando todo dia. Tinha cabelo, velho? Tinha cabelo sertanejo. 92, é? Chitãozinho Chororó. É o Chitãozinho Chororó mesmo, mais alto. Aí depois veio treinar com a gente, era o Marcão. Ficava todo dia olhando. Se tem alguém que conhece bem o Marcão, é o Veloso. Desde a chegada até a Copa do Mundo. E não é fácil não, né? Não é fácil não. O Marcão, como eu disse, parceiro de treinos, de jogos, de concentração. O Gustavo, capitão, campeoníssimo, né? 2 Libertadores na bagagem. Aí vai pesar tudo, né? Tudo pesa. Mas é muito difícil, cara. Mas o Marcão é pesado, né? O Marcão tá mais pesado agora. Eu vou ficar com o Marcão.
Nessa aí eu vou de Marcão. Primeiro voto, São Marcos. Porque, assim, é um pacote, né? A gente vai lembrar... Não é só pelo Paulista, mas pela trajetória. E aí a gente vai lembrar a quantidade de títulos, a gente vai lembrar muito identificação com torcida, personalidade, né? Quem cativou mais. Às vezes o lado polêmico pesa muito, nessa hora o cara é mais lembrado. Mas, enfim, 2 gigantes, hein, Mauro, da história desse clube, hein? Cara, pra mim é o maior goleiro da história. De uma história que eu costumo falar, até numa transmissão fiz ali, e é de cabeça, não é de cabeça, é de coração mesmo. Desde o primeiro grande goleiro, que não por acaso se chama Primo, que é primeiro em italiano, até passar por tudo e passando pelo Veloso desde que ele estreia. Em 88, mas para valer mesmo 89, até sair em 99, pô, é a academia de goleiros, né? Goleiros formados na base, como o Veloso, o próprio Marcão. O Marcão jogou na Lençóis, jogou 3 meses antes no Corinthians, mas enfim, chegou para ser, inclusive, campeão paulista em 92. Na base do... Havia 20 anos com o Palmeiras, né? Não, assim, olha lá. Deixa o Marcão aí, mas enfim. Marcão é terrível. Agora, é o seguinte, Gustavo Gomes, do que eu vi de palmeirense, jornalista, historiador e até embaixador do Palmeiras, eu tenho um certo lugar de fala para falar, eu fui embaixador do centenário do Palmeiras, assim, desses 51 anos agora de futebol que eu acompanho, a minha zaga do sonho seria Luiz Pereira e Gustavo Gomes. Então, para você ver o tamanho dele. Ele supera um Antônio Carlos, supera um Clebão, supera todos esses caras que eu vi de 72 para cá. Então, assim, com dor no coração, porque é um confronto, mas não tem como. São Marcos, para mim, ganha de todos os goleiros do Palmeiras, até de Gilberto Catani, até de Emerson Leão. Então, o que pesa mais pro voto de vocês no Marcos? Alan, não sei se o teu voto é no Marcos também. Estou suspeitando, pode ser um 3-0 aqui. Porque, assim, o Gomes ganha mais Libertadores do que o Marcos. O Gomes participa de uma mais brasileiros. Era... Times melhores que o Marcos. Times melhores. Mais Copa do Brasil. Uma era muito vencedora. Então, se a gente fosse fazer... É porque isso não é matemática, né? Então, é por isso que entra muito... E é importante... Tem coração também, é claro. Isso, entra sentimento. Então, por isso que é bom ter um Alan aqui e vocês que também têm esse sentimento palmeirense. Porque não é só matemática. Se for matemática, você vai no Wikipédia e vê lá a lista de título de cada um. Exato. Esse é o maior. Excel e... Mas tem mais coisa, né? E isso é importante deixar claro, porque idolatria é um negócio muito subjetivo e ela varia, não é número, não é só título, é o que você falou, não é isso. Às vezes o cara é ídolo sem ganhar título. Exato. E o Marcos, ídolo não necessariamente é craque. Exato, e ele pegou uma fase muito boa do Palmeiras, que ele foi muito campeão, o Marcos, campeão do mundo também, que representou o palmeirense, que ainda não na seleção. E ele pegou uma fase do Palmeiras que ele era o nosso refúgio, tá ligado? Tipo, de você olhar pro campo e falar assim, pô, o Marcos tá lá. É você se sentir representado também, um palmeirense, né? Exato, um palmeirense no campo. Então, goleiro. Eu acho que o torcedor ele falava assim, pô, mano, o Marcos tá lá. E isso marcou muito o palmeirense, tanto é que até hoje o Marcos é idolatrado, como tem que ser mesmo. E, óbvio, eu concordo muito com o Mauro e com o Veloso. O Gustavo Gomes, ele é enorme. Ele, pra mim, talvez seja o segundo maior ídolo do elenco hoje no Palmeiras. Ele é muito... representa muito o torcedor dentro de campo, o cara que briga, que luta, que ama o Palmeiras, já demonstra isso muitas vezes. Mas o Marcos, ele simbolicamente, pro palmeirense, ele é meio que uma entidade, assim. Em todo lugar que ele vai, a gente vê como acontece. E pelo que ele fez pelo Palmeiras, tanto é que as falhas do Marcos, o palmeirense até esquece. Quando a gente fala do Marcos, assim, e o Marcos teve falhas grotescas. Algumas bem graves. Alguns estúpidos, desculpa que eu não acho outro termo, chamam ele de padroeiro de Manchester. Porque falhou contra o Manchester, o cara que levou o Palmeiras até. Num jogo que o Palmeiras foi superior. Foi superior, teve um gol mal no lado do Alex, enfim. Do Asprilla também. Aí já em dois... mas principalmente do Alex, né? Contra o Manchester. Enfim. Eu fico com o Marcos também, com uma dor no coração e machuca muito. Mas tudo vai ter dor no coração. Vocês vão sofrer em todos, tá? Já advirto. Fora os que nem estão aí, né? Já advirto. Ô, Jó, eu vou falar o seguinte. O saudosista, ele às vezes nem cogita votar no Gomes, né? Porque fala, não, porque o Marcos foi... Mas a briga é muito boa, viu? Excelente. Entre os dois. Briga boa. E só pra dizer, pelo menos pra mim, eu sou um cara que tem saudades, eu não sou saudosista. No meu caso, é diferente mesmo. Não, exato. Pô, reconheço, a gente vai falar muito sobre isso, a gente fala bastante. Esse, evidentemente, vivemos, como palmeirenses, dias históricos desse time. O Gomes é um símbolo desse time vencedor do Palmeiras, né? Ele tá desde o começo com o Abel e com essa fase vencedora do Palmeiras, ele estava em todos os momentos e é o capitão da equipe. É o símbolo então, ele é o da representante ali. O próprio Brasileirão que ele chegou em 2018, ele já marcou gols importantes ali. Ele era no time do Brasileiro, que não era o time que era para ser, foi um time que jogou 14 dos 38 jogos com equipes alternativas e bateu o campeão com o Filipão. Exato. Quer dizer, é fantástico o que faz Pode botar o Marcão na semi. Não é Marcão, né? Mas o Marcos está lá. Gomes, desculpa, eu te amo. Ele sabe, não tem, o Marcão de boa. Jeito. Os maiores ídolos, uma das 6 estátuas do Palmeiras, o Marcão. Mas o Gomes ainda não tá...
A carreira não terminou e que não espero que não termine. Mas exato. pode ser o primeiro estrangeiro estátua. Por que não? A 7ª estátua. Mas já merece. Desculpa. Também, até o Duduzinho, mas depois a gente conversa. Vamos tocar. Falando em entidade, Ademir da Guia Contra. enfrentando Edmundo nesse Animal. duelo de quartas de final. Ai, 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 ai. Olha, eu vou falar um negócio aqui que vai... Mas eu acho que é poupar tempo até. Então, cara, Porque assim, o Edmundo, eu acho que ele tem muito amigo meu que viveu a época de 93, 94, e pegou a época da Parmalat mais adiante ali, que meio que trata o Edmundo também como um ídolo máximo. Mas você citar o Ademir da Guia, assim, é muito fora da curva, né, Mauro? E Veloso. Eu acho que é... E assim, Pergunta pro Edmundo que ele vai botar na dele da guia. eu joguei com o Edmundo, né? Edmundo foi um parceiro também, vi fazer coisas absurdas em treino, em jogo. A identificação que ele tinha com o torcedor também era muito grande. Mas eu cresci, assim, vendo o Palmeiras com o Ademir, com meu pai, né? Então o Ademir, assim, é um ídolo máximo até hoje. Onde eu vou, aí eu ainda jogo esses jogos beneficentes, jogos corporativos, e o Ademir vai. E o carinho que o Ademir tem, a figura do Ademir ainda, quando ele entra em campo, quando ele está atendendo as crianças, é impressionante ainda. O tanto que ele movimenta, né, que ele chama atenção para ele, que está marcado na história do clube. Então é difícil comparar os dois, porque o Ademir está muito à frente. nós estamos falando da academia, né, Mauro? Nós estamos falando de uma década das duas. Nós estamos falando de 16 anos de titularidade. O cara que mais muita jogou coisa. partidas pelo Palmeiras, o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras e Palestra Itália, e o divino, né? E com um detalhe, o Ademir da Guia ele é divino por quê? Porque o pai dele, Domingos da Guia, se chamava Divino Mestre. Domingos da Guia, tecnicamente, é uma outra época, né, gente? Anos 30 e 40. Mas o Domingos da Guia ganhou um apelido no Uruguai e também na Argentina. Ele jogou no Nacional Uruguai, no Boca Juniors e Seleção Brasileira. O Domingos da Guia é um gênio, porque ele era um zagueiro técnico. Ele não dava chutão, ele saía driblando, enfim, ele fazia coisas absurdas, né? Ele jogou no Vasco aqui no Brasil, né, Mauro? Jogou basicamente mais no Flamengo e jogou no Corinthians. Quando o Ademir da Guia nasce em 3 de abril de 42, o Domingos jogava pelo Flamengo. E logo depois ele vai jogar no Corinthians. Tanto é que é no Corinthians que o Ademir da Guia o Domingos da Guia leva o Ademir da Guia em 58 para treinar, para talvez negociá-lo, porque ele estava no Bangu. Só que quando ele está indo para o Parque São Jorge, chega um telefonema e fala, 1959, você não quer treinar aqui no Santos? E o Ademir da Guia foi treinar no Santos com o Pelé. Treinou, esmerilhou, o Santos fez a proposta, o seu Domingos era pai dele, meio que a gente, falou, não, peraí, estou negociando, era duríssimo para negociar com o Domingos. Mas ele estava pensando, falou, vou negociar porque ele vai jogar no Santos, né? Ele nem jogou no Corinthians. Só que para sorte divina, palestrina, o seu Domingos virou treinador da base do Bangu e dirigiu o filho. Ele falou, não, meu filho não vai sair, eu quero o moleque jogando aqui. E ele ficou no Bangu, só por isso ele não foi para o Santos. Senão ia ser, com todo respeito à figura querida, Dorval, Ademir da Guia, Coutinho, Pelé e Pepe. Ou seja, e o Ademir da Guia não jogar no Palmeiras. Mas enfim, então só esse Papai do céu olhou e falou, peraí. Deixa o homem aí. Aí é muita covardia. Vamos dividir um pouquinho esses talentos. Vamos dividir um pouquinho o talento. Aí ele chega ao Palmeiras em 61, demora a virar, porque ele ainda tinha a questão da velocidade, ele era rápido. O Ademir da Guia não ganhava nos 100 metros do Edu, do Levinho, do César e do Ney, mas na prova dos 200, pela passada larga, ele chegava na frente. O Ademir da Guia, até pelo calor de Bangu, ele nadava e foi campeão carioca de natação com 3 anos de idade. O Ademir era um absurdo. Aliás, é um absurdo. O Veloso sabe melhor que eu. Se você jogar esta mesa para ele ainda domina. É o garotinho. E joga a bola uns 5, 10 minutos com 81 para 82 anos. Joga. O Ademir da Guia é o Ademir da Guia do Palmeiras, né? Eu até tenho a honra de ser curador do Museu Pelé, num evento lá, eu falei, bom, e agora com vocês? Eu apresentei Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pepe, agora com vocês, o que vocês estão esperando? O que falar dele? Ah, já sei. Com vocês agora, o Ademir da Guia do Santos, Pelé. Bom, aí o pessoal começou a vaiar, aí chegou o Pelé e falou, pô, Mauro, Gênio. Pô, Mauro, É bom demais. e você não deixa de ter razão. Enfim, é o homem, cara, a gente não dá. Desde 26 de agosto de 1914, não tem como comparar. Isso colocado Ademir da Guia, mas só para falar de Edmundo. Dos times que eu vi em estádios e em estúdios, desde 24 de outubro de 73, a primeira vez que eu fui ao estádio, ver Palmeiras e Vasco do coração de Edmundo, e o Edmundo tem uma frase muito bonita, meu coração de mãe é vascaíno, meu coração de mulher é palmeirense. Ele torce realmente pelos dois. Desde aquele dia, eu não vi um camisa 7 como Edmundo. Então o Edmundo joga nos meus 11 dos sonhos do Palmeiras. Mas não dá para ganhar do Ademir da Guia. Não tem como, né?
Exato. Até porque um é divino, outro é animal, né? Então, Exato. E não sei se entra também o fato aqui, e eu acho que pro palmeirense pesa, e como eu tô representando o torcedor aqui, eu falo sobre isso, porque isso pesa pra mim, o fato do Edmundo ter jogado no Corinthians. Cara, de boa. Passa batido? Passa ao lado? Eu ia falar foda-se, mas não pode falar foda-se. Tá tudo bem. Como ele jogou no Flamengo também. Cara, não tem problema. Assim, o Edmundo é tão bola, e depois quando ele volta em 2007... E tão palmeirense. E virou tão palmeirense que assim... E estava no dia mais importante da história palmeirense, que é pra mim o 12 de junho de 93, quando a gente acaba com os 16 anos de filha, e em cima do Corinthians, e com o Edmundo jogando pra cacete. Devia até ter sido expulso antes, naquela entrada do Paulo Sérgio, mas jogou pra cacete e sempre jogou demais contra o Corinthians. Eu perguntei pro Paulo Sérgio, inclusive, no jogo da Assunção, se o jogo seria outro. Se o Edmundo fosse expulso, aí ele fala assim, responde você pra mim, putaço. Ele tá no documentário. Seria só 2, né? Ele tá no documentário. Seria só 2, né? Foi 4, seria 2. Então, ele tá no documentário, que o Paulo eu adoro também, por isso que ele tá no documentário, ele fala sobre isso e tal. E a treta vem do primeiro jogo, é uma longa história, mas resumidamente. Mas o próprio Edmundo, ele ficou... fala, não, realmente, foi entrada, né? E eu perguntei ao Zé, o saudoso Zé Aparecido de Ribeiro, não era pra expulsar? Ele falou, vendo agora, assim, não era absurdo. Era tipo, expulsar e prender o Edmundo. Vendo agora no VAR, né? Mas em 93 não tinha VAR. Não tinha VAR. Então pode botar o Ademir aí na semifinal. E que semifinal que ficou, hein? Pra você ver como o chaveamento é ingrato. Ai. Pois é. Eu não vou dar nem pensar spoiler, mais lado. mas era pra... Sei enfim, bem o que você tá, pra entender, sei né? bem o que você tá dizendo. Exato. E concordo. Mas vamos, é a vida, Mauro. É um santo e um É a divino, vida. né? Não precisa falar mais nada. Alex, vou pro outro lado da chave. Versus Djalma Santos. Ah, velho. É o maior camisa 2 da história do Palmeiras. Aí, pelo que eu li, ouvi e vi. E o que é legal, ele se despede do Palmeiras depois de 10 anos, em 68, num jogo que o Palmeiras estreava Luiz Pereira. Foi 4-0 contra o Independiente no Palestra Itália, e nesse jogo jogou Valdir, Djalma Santos e Luiz Pereira. E a coisa tão linda, porque o Djalma Santos falava, pô, eu não... Tinha 18 anos aquele menino que chegou como Luiz Chevrolet de Sorocaba. Eu ia saber que ia virar o maior zagueiro da história do Palmeiras? E o Luizão respondeu, eu já sabia que eu estava no lado do maior lateral direito da história. Do Palmeiras, da Portuguesa, e dá para discutir da seleção, embora você tenha Carlos Alberto, tem a Leandro. Tem uma galera depois. Sensacional, Daniel Alves, tem muita gente. Mas o Djalma, cara, assim, ele já chega veterano no Palmeiras para aquela época, né? Fundamental no supercampeonato, jogador astral, primeiro brasileiro a completar 100 jogos pela seleção, o único que jogou na seleção da FIFA no Centenário. O Djalma Santos era um negócio, assim, é o maior lateral direito da história de um clube que teve Cafu e teve Arce também. Isto colocado, e aí também, Jorge, sempre falando aqui, deixando claro, eu vou escrever um livro com o Alex agora esse ano. Então, como eu escrevi o do Marcos, depois a gente fala algumas coisas aí. Escrevi a biografia, o prefácio do Edmundo. O do Midaguinha não aguento mais escrever a história dele, mas enfim. Mas enfim, do Alex eu vou escrever, já fiz outras coisas assim. O Cabeção joga nos 11 que eu vi. O meu campo é Dudu, Alex e Ademir da Guia. O Dudu e Ademir da Guia libera o Alex. O Alex joga demais. O Alex fez o gol mais bonito do Palmeiras, que vocês já viram? Com certeza. Contra o São Paulo, dos chapéus, 20 da de março de chapelaria. 2002. Foi o gol que eu mais chorei no estádio. Eu não estava trabalhando, ainda bem. Ia ser ridículo na Record chorando, mas eu chorei pra cacete. Eu sempre tive vontade de perguntar isso aos palmeirenses, porque dos gols do Palmeiras que eu me lembro, é o mais bonito. De todos dos que eu vi. Dos que eu vi. Eu lembrei de Sampaio também, mas acho que o do Alex Contra o São Paulo também. É mais genial. O do Alex é um negócio absurdo. Eu acho que pelo adversário também, né? Não, é um clássico, né? E era um Dentro do momento Morumbi. que o São Paulo só ganhava de 4, naquele Rio-São Paulo. O São Paulo era muito favorito. O Palmeiras vai lá com 29 minutos quando sai o gol, é o terceiro gol, mete 3-0 e acaba 4-2. Você estava comentando ou torcendo? Não, eu tava na cabine da Record, mas não estava transmitindo. A Record naquele dia não estava transmitindo, eu estava só na cabine. E eu liguei pro meu filho, que tinha 3 anos, e ele... E ele só berrava Alex naquela época. Só tinha um Alex de bom no time, né? Ele fazia gol, era o gol do Alex. Defendia, não era o Marcos, era o Alex. Eu falei, gol do Alex, eu só tô te ligando pra dizer. Imagina, até hoje ele não lembra desse lado. Pra dizer que eu acabo de ver o gol mais lindo que o seu pai já viu no estádio, eu chorando lá. Tá bom, pai, beijo. Valeu, pai. Ô, Mauro, posso falar? O palmeirense, eu pelo menos, maravilhoso. eu ficava no YouTube assim, quando eu voltava da escola, e ficava vendo José Silvério narrando o gol do Alex. A narração. narração. O Silvério grita antes o gol. É gol de placa da narração. O Silvério né? já vai sentindo o gol. O gol virou... A narração do arrepiado. Silvério virou um outdoor na frente da academia. Eu lembro Exato, disso. exatamente. Eu lembro disso. E o Zé é impressionante, porque no primeiro chapéu já grita golaço, o Zé também não errava. Outro caracaço, Inacreditável. e aliás, E foi em cima do Rogério tá Ceni. arrepiado de verdade. 3% palmeirense. O Silvério era Vasco quando moleque. Cruzeiro também. Então, ele era Vasco quando moleque. Virou palmeirense
na adolescência, porque ele ganhou um radinho de pilha, o único radinho que ele tinha quando distintivo do Palmeiras. E aí virou Cruzeiro, quando ele começou a trabalhar em 17 anos como repórter e acompanhando aquele Cruzeiro de Tostão de Seu Lopes normal. Mas eu rolei aqui que eu não falei meu voto. Não, do jeito que se você diz que o Alex está nos teus 11... Eu imagino que... Eu imagino que o Alex vai levar. Mas quem tá Teu nos meus voto. 11 também? Mas o Djalma também tá. O Djalma tá nos 11 que eu li e ouvi. E dos que você viu, Dos que eu está vi o o Alex. Isso, poxa, eu tô Que rolando pra murubete, hein, cacete, meu Deus? Mas essa é terrível. Mas assim, o Djalma Santos, pra mim, está... Agora eu vou explicar meu voto. O Djalma Santos está no time que eu li ou ouvi, é o titular absoluto da lateral direita. Pra mim, ele supera o Cafu e supera o Arce. O Alex, pra mim, não é superado por um cara que está nos 11 maiores que eu li e ouvi, que é o Jair Rosa Pinto. Que é uma outra época, tá? Mas, pô, o Jair Rosa Pinto foi vice-campeão mundial. O Oberdecattani é a pessoa que mais odiava o Jair Rosa Pinto, porque o Jair meio que tirou o Oberdecattani durante a Copa Rio. E o Oberdan falava coisas que não dá para publicar aqui, algumas não dá nem para provar. Não, muito republicano. Mas ele mesmo, e o Veloso, até como goleiro, sabe o que era o seu Oberdan. O bicho, era um animal, maravilhoso, mas animal, bravo para tudo. E o Oberdan falava, desgraçado, falava assim, coisas impublicáveis. Só que ele falava, mas se não fosse o Jair, a gente não ganhava 5 coroas, não ganhava a Copa Rio. Então, Jair Rosa Pinto. Então, por isso, Djalma Santos. Meu voto. Djalma Santos, um voto. E Acho que bicampeão mundial pela seleção a brasileira. coisa tende a ser apertada aqui, hein? Esse voto parece que sim. E aí, Veloso? Eu não vi o Djalma, não tenho muita referência assim. Do Alex você tem propriedade pra falar. O Alex eu joguei, né? Eu vi a chegada do Alex. Eu lembro quando o Alex chegou no Palmeiras, meu pai falou: chegou um menino de Curitiba, 17 anos, esse moleque vai ser craque. Olha que virou o Alex, né? Meu pai, ele tinha muitos comentários assim, e que, mesmo à distância, acompanhando futebol lá do interior, muitas vezes pelo rádio, ele tinha uns palpites meio certeiros, um olho muito bom. Um olho muito bom. Então eu não tenho, assim, como o Mauro acabou de escrever no Djalma, eu não tenho referência. Por isso eu vou ficar com o Alex, mas embora eu vejo no Alex assim, e ele entende isso, que ele, no Palmeiras, ele não conseguiu nem jogar o que ele jogou no Cruzeiro. Eu joguei contra o Alex no Cruzeiro. Cruzeiro da TV Quando ele estava, e você, eu fui adversário. rivalidade mineira, né? Eu estava no Atlético, ele estava no Cruzeiro. O que ele fez no Cruzeiro 2013, foi impressionante. A capacidade que ele tinha de jogar, de tomar conta ali do meio campo, de resolver tudo pro time. Ele não fez um jogo ruim no Cruzeiro no Brasileiro. Não, no Brasileiro, o que ele fez... Um livro, aliás, legal, do Anderson Oliveira. Então, eu vou ficar com o Alex. No quesito idolatria, assim, Alan, porque a gente tá falando aqui de Marcos, a gente tá falando... Até o próprio Edmundo a gente citou aqui, pela identificação, se diz palmeirense. Mas no quesito idolatria, como é que fica o Alex, assim, no coração do palmeirense? Ele também rodou outros clubes, né? Também, exato, então eu ia... O meu argumento com o Edmundo meio que... Exato. Ele voltou pro Brasil e na verdade, isso é lindo e na do Alex, verdade, né? tem muito palmeirense que fica... que é bravo com o Alex. Queria que ele voltasse pro Palmeiras. Ele fez certíssimo, ele foi ele tem que voltar quando ele especulado, quiser, né? Mas vai falar pro palmeirense isso, que a gente sabe como é que é o palmeirense. Palmeirense é muito fácil de ser convencido, Tem um né? monte de coisa que eu não consigo falar com o palmeirense. Não, mas aí o ponto do meu voto, por mais, vai ficar claro já, por mais que o Djalma Santos, hoje eu converso com o palmeirense das antigas e óbvio, é o Divino, e fala, pô, e o Djalma Santos jogava pra caramba e tal. Mas até antes do Abel Ferreira aqui no Palmeiras, o título que o palmeirense via vídeos, que a gente via narrações, que a gente via tudo, era a Libertadores de 99, que o Alex jogou muita bola. E um jogo louco que eu vi, que foi um dos meus jogos que eu fui com meu pai, corintiano, que me levou na época pra ver Palmeiras e River. Sério? No Palestra Itália. O Alex acabou com o jogo. E eu vi em loco isso, exato. Contra o Vasco também. Fora o jogo contra o Vasco, 4x2, que ele marcou um dos gols mais bonitos da história do Palmeiras. Toda jogada. Com o Paulo Nunes. Então, assim, por ser tão simbólico a Libertadores de 99, pelo Alex ter sido um dos principais jogadores ali, o meu voto vai pro Alex. Por mais que... eu queria conversar com o Alex, dar um abraço nele, tirar uma foto e depois falar assim, por que você não voltou pro Palmeiras quando você tinha a chance em 2014, que você ia ser muito importante aqui pra nós? Logo depois, o Veloso estava em 2015 e teve a festa de despedida do Alex no Allianz Parque. Eu tive a honra de ser mestre de cerimônias. E foi outra vez que o Alex me fez chorar, porque um dos gols que ele fez contra o Rustu, que era o goleiro da Turquia, que havia jogado com ele e tal, o goleiro da Turquia em 2002, foi um gol igualzinho ao terceiro gol do Palmeiras contra o River Plate, que ele chuta do bico da área e encobre o goleiro. Ele faz a mesma coisa, o cara fez o replay ao vivo. Inacreditável. E eu só queria dizer... O gol contra o Rustu eu lembro. Eu só queria destacar também, quanto a isso, e corroborar o voto de vocês também,
Porque aí aquela coisa o Wikipédia ou o Excel. O Alex é fundamental na conquista da Libertadores e também por um detalhe. O Filipão queria mandá-lo para o Veloso estava lá, para o Botafogo na Mercosul. Antes da Mercosul, o Alex bateu o pé e foi para mim o craque do Palmeiras na Mercosul de 98. Aí na Libertadores, antes dos 4-2 contra o Vasco, o Palmeiras empata com o Vasco, que era o campeão da América, que era o favorito, 1-1 no Palestra. E o Alex sai vaiado, como nunca havia sido tão vaiado pela torcida durante o jogo, o primeiro jogo das oitavas. E o Alex acha, puta, é o meu último jogo no Palestra Itália. Não é que o Palmeiras ia passar. Ele achava que ele ia ser mandado embora ou ele ia pedir as contas. Ele não estava mais aguentando a pressão. Porque, inclusive, quando o Jackson chega do esporte, era para o lugar do Alex. O Filipão não era muito fã do Alex. Você pode até depois discutir sobre 2002. Tanto que, enfim, se refletiu na convocação para 2002. Tem um relacionamento muito legal, pessoal, mérito dos dois, ok. O Alex, aí o Filipão foi bem, o Filipão sentiu o Alex para baixo, o Filipão na sexta-feira já falou para o Alex, você vai jogar em São Januário. Não sei os outros 10, você joga, porque você vai fazer diferença e tal. Ele falou, pô, legal, tal, ganhou confiança e foi fundamental, como destacou o Veloso, 4-2, os shows 3-0. Então assim, o Alex foi fundamental, foi o craque do Palmeiras com a bola nos pés, que o Marcão foi tudo na Libertadores. Na final ele não vai tão bem, perde 2 gols, até é sacado, ele não está, inclusive, para bater os pênaltis, sai e tal, mas ele foi fundamental. Né? Entrou o Euler, foi fundamental, fez a jogada do segundo gol. Para mim, inclusive naquela partida, o Júnior foi o melhor em campo do Palmeiras na final. O Juninho é maravilhoso. Mas eu só queria falar isso, o Alex é fundamental para o Palmeiras ganhar a Libertadores em 99. E o Djalma Santos foi o responsável pelo Palmeiras não ganhar a Libertadores de 61, a primeira disputa. Finalzinho de jogo no Centenário, 0-0 com o Peñarol, o Djalma tinha uma jogada que era assim. O goleiro dava, o Valdir dava a bola e ele tinha uma habilidade monstruosa. Ele levantava a bola, dava um balãozinho e jogava pro Julinho. E era finalzinho do jogo. Ele não precisava fazer aquilo. A bola chegou no pé dele, ele foi levantar. Na hora que ele foi levantar a bola escapou. O Sacia deu para o Roya deu para o Sacia, 1-0 Peñarol. E segundo todo mundo, o seu Valdir contava muito essa história, é o único momento da vida que o Djalma Santos ficou arrasado até morrer. Que ele lembrava desse lance que ele errou contra o Peñarol. Foi 1-0 o jogo de ida, depois foi 1-1 no Pacaembu, o Palmeiras perdeu a primeira Libertadores. E nem tinha rede social, né? Não tinha nada. Assim, mas ele foi... Se tivesse o Twitter... Ele se demonizou de hoje, seria uma coisa... Não tem, e detalhe, isso é um relato de quem estava, como o seu Valdir, da imprensa. Não tem imagem desse gol. Esse gol não existe imagem. Então talvez isso tenha facilitado. Mas para ele, Djalma, que 7 anos depois largaria o Palmeiras e ainda seria campeão paranaense pelo Atlético em 70... É o lance mais triste da vida dele. Eu nunca ouvi essa história. Então, loucura, então assim, o Djalma fez o erro, entre aspas, mal comparando o que a gente falou do Marcão contra o Manchester, é o erro do Djalma. E o Palmeiras perde, digamos assim, não ganha a Libertadores por erro do Djalma. Né? Alex, semifinalista. Agora esse último duelo aí, Veloso. Esse último duelo aí é infernal, cara. Nossa. Dudu contra Evaí. Não tem, produção não pode passar os dois, nenhuma chance. Só um mesmo. Um joga a 7, outro joga a 9, pô. Pelo amor de Deus. O que vocês vão fazer disso aí? Como é que vocês vão resolver isso A aí? gente vai ser xingado, né? Vocês sabem disso. Já se É, preparem. Inclusive por ambos. Não tem como escapar ileso disso aí, tá? Inclusive por ambos. Tô avisando. Se puder editar meu voto, é melhor. É porque o Evaí tem aquela história da final que o Mauro falou, Pois né? é, cara. 93, o Evaí foi o símbolo daquela virada. O Mauro daquela disse vitória. aqui que é o dia mais importante da história do Palmeiras, né? Até desculpa, rapidinho, Veloso, não tão rapidinho assim. Eu dirigi os 3 documentários oficiais do Palmeiras, né? O de 93, o da Libertadores de 99 e o campeão do século, que é o do Centenário. A ordem deles é de 93 porque eu, discutindo com a produtora, Canal Azul, falei, gente, é o mais importante. Como o 13 de outubro de 77 é para o Corinthians saindo da fila, o 21 de junho de 89 do Botafogo saindo da fila, o 17 de dezembro de 2002 o Santos saindo da fila contra o Corinthians e o Palmeiras saindo da fila contra o Corinthians. Assim, o Evaí chutou a bola mais importante da história do Palmeiras, não só porque o Palmeiras sai da fila, porque a gente sai da fila em cima do Corinthians. Como em 74 o Palmeiras deixa o Corinthians mais 3 anos na fila. E naquele momento, quando o Evaí vai para o pênalti aos 10 do primeiro tempo da prorrogação, já estava 3-0, mas era um outro jogo, o Palmeiras podia jogar pelo empate, mas aquele gol que sacramenta o título depois de 16 anos, na hora que o Evaí corre para a bola, é até muito bonito, eu desenvolvi isso com ele, e ele fala no filme, e também num outro livro que a gente escreveu, ele fala, quando eu comecei a correr para a bola, eu comecei a correr para a bola em 76 e cheguei na bola em 93. E aí uma frase que ele fala. Sensacional. Quando eu estou indo para a bola, eu vejo tudo e não escuto nada. Quando a bola sai do meu pé, eu não vê vejo mais nada e ouve... só escuto tudo. Cara, Nossa.
Caraca. Eu me arrepiei agora de novo. Gente, Nossa. É o Evair, velho. Ele chutou a bola mais importante. E assim, quando o Corinthians sai da fila naquela confusão do gol eu vou do tatuar Basílio, essa frase dele. É linda, Define cara. É linda. E a frase é do Muito Evair, não é minha. É dele. Muito bonito. Cara, É poesia. É poesia. Quando o Basílio chuta aquela confusão, a bola tava rolando. O Léo é lindo contra o Corinthians. Gol do ângulo. Gol no ângulo, acaba o jogo e tal, não sei o que lá. O do Donizete, o lance com o Maurício, o gol do Maurício, perdão, contra o Leonardo e tal. Mas a bola rolando, né? E ainda tinha jogo. Esse sacramentava e era um pênalti, gente. Pergunta pro Pelé, na hora que ele faz o milésimo, a pressão que ele sentiu. Eu sempre falava isso. São todos os olhares, né? O Evair é na fila, é aquela corrida, são 10 passos entre o Zé Aparecido apitar, ele vai, e com o Edmundo querendo bater o pênalti, né? O César Paulo falou, não, ele só, não o Evair. E com detalhe, o Evair fazia 52 dias que ele não jogava como titular. Ele tinha se lesionado contra o Mojimirim. O primeiro jogo ele não contra o jogou. Tarsila. O primeiro jogo ele volta como titular. Ele entrou no segundo tempo do 1-0, mas era como titular daquele jogo. E contra o time, que não é um momento focalizando, mas é um fato, é o time dirigido pelo Nelson Batista, que o havia afastado durante 6 meses, um ano antes no Palmeiras. É um pacote, cara, assim. E você vai bater um pênalti desse. Esse momento Ninguém aí. foi mais pressionado na história do Palmeiras do que o Eu Evair. vou descer pra te abraçar. Narração do Zé Silvério. Depois Eu do vou 4 soltar a minha Eu vou voz. soltar a minha Nossa, essa narração é icônica Maravilhoso. também. E essa Maravilhoso. rapidinho, ele teve a ideia quando vendo um show do Calbi Peixoto, num determinado momento, o Calbi fala, eu vou soltar a minha voz. Ele falou, eu vou usar isso quando o Palmeiras vai ser campeão. Sensacional. Foi. Bom, já sabemos o voto do Mauro, É, né? o Mauro já deu, já deu, agora já foi. Eu só contei uma história ele do Evair. deu- não, Daqui deu- a pouco ele- eu vou falar do Dudu. Ele deu uma pista, eu acho. Nossa, ele Já. Eu só não é? falei do Evair, daqui a pouco eu vou falar Deu do uma Dudu. pista, ele deu o autódromo inteiro, eu acho. O Dudu é o maior ídolo, o maior craque do Palmeiras desse século. Não é pouca Eita, coisa. aí tá complicado É, mesmo, o Veloso. Dudu é isso mesmo, ele representa Isso esse aí. novo momento vitorioso do Palmeiras. Aliás, ele é o símbolo disso, porque foi aquele chapéu, quando ele ia para outro clube, veio o Palmeiras, aí iniciou essa fase vitoriosa do Palmeiras, mas o Evair é esse símbolo também, aquele jejum, da quebra do jejum. E é complicado o negócio. E é complicado. Você rodou. O Veloso é craque. Eu fiquei muleta não, Veloso. O Veloso é craque. Eu fiquei 2h30 falando, sei que lá, o Veloso em 10 segundos já matou a questão. Ai, meu Deus. Vamos lá. É complicado. Eu vou ficar com o Evair, Evair. que foi meu parceiro, eu estava junto nesse dia histórico aí, lembro de toda a preparação, do momento, como a gente era pressionado. Eu vivi esse momento sem título, jogando, senti o peso de uma torcida que cobrava demais. Isso né? para um clube grande é um garoto. inferno, né? E eu era garoto de 20 anos, né, jogando no Palmeiras como goleiro titular. É torcedor, pô. Não era fácil. Tive que sair do Palmeiras, voltar para o Palmeiras e poder passar a viver essa história de momentos de vitórias do clube também. Quando chegou a Parmalat, a história mudou completamente. Passei por esse período vitorioso e eu vou ficar com meu parceiro Evair por tudo que nós vivemos juntos. Um voto para o Evair. Bom, aí eu quero ver o Alan agora. Porque Mais jovem. ele é mais jovem, Cê- tá vivendo a era Abel Você Ferreira. lembra futebol desde quando, Alan? Desde, assim, com clareza, 99 e 2000. Ou seja, ele pegou a segunda volta do Evair, que foi fundamental, o campeão da Libertadores também, 99. E tá Mas vivendo não intensamente pegou. a era Abel Ferreira, que tem o Dudu como talvez a referência Talvez técnica, não. né? É o né? ídolo do Palmeiras do século, É é o craque ele. do Palmeiras do século. A gente Dudu. pegou 2 caras aqui desse Palmeiras do Abel Ferreira, que tem vários rostos aí, vitoriosos e tal, mas o Dudu, ele tá nesse lugar que é dele, assim, que é especial. Como é que fica o teu coração na hora de dar um voto desse aí? Eu peguei uma fase do Evair ali que quando eu comecei a acompanhar, que ele alternava, né, até entre titular e reserva no Palmeiras. Ele não era titular absoluto. Muita gente O acha que ele Osés era era titular. O Osés era titular do Evair ali naquele time. Mas muita gente se formou como palmeirense por conta do Evair, né? Tipo, virou Palmeiras. Isso é muito simbólico, cara. Pro palmeirense ainda que é muito a flor da pele sentimento, isso é muito grande. Só que ele tá disputando com, pra mim, o segundo maior ídolo da história do Palmeiras, que é o Dudu. Na minha opinião, é o jogador mais emblemático desses últimos anos. É o cara que quando ele chegou... Primeiro que tem o fato de como ele veio, né? Você dá um chapéu no São Paulo e no Corinthians e trazer o cara. Aí no primeiro ano dele, ele ganha um título, assim, que é top 3 na história do Palmeiras, na minha opinião, contra o Santos, com ele fazendo 2 gols na final. Só aí já envolve 3 rivais históricos do Palmeiras.
E aí depois ele é campeão brasileiro sendo um dos melhores jogadores da competição. Talvez ele foi bola de prata em 2016, não me lembro se foi o Gabriel Jesus ou se foi o Dudu. O Moisés jogou pra cacete. O Moisés jogou muito também. E o Dudu joga muito Dudu fazendo gol, que pra mim é o do título contra o Botafogo no Allianz Parque, não sei a opinião de vocês. Sim. E aí você tem em 2017 o cara que o Palmeiras não ganhou nada, mas foi o cara que jogou muita bola. 2018 foi o cara do Brasileirão. Foi o craque do Brasileiro. Saiu do Palmeiras em 2020 por questões mais pessoais do que por ele mesmo. Sim, uma questão Volta, conjugal até. é campeão da Libertadores. Jogando um absurdo de bola na final contra o Flamengo. Fundamental no gol de empate contra o Galo lá. Não, e o gol contra o São Paulo que ele faz também, no Allianz Parque. Os gols que ele faz por cobertura. Exato. Então, jogadorzaço. Chega no Mundial de Clubes em 2022, em Abu Dhabi. Contra o Al-Ahly, ele deita e rola no jogo, marca um golaço. E contra o Chelsea, ele faz uma primeira etapa muito boa, quase faz um gol. E ele simboliza para o palmeirense a reconstrução da imagem do Palmeiras, a recuperar o sentimento de você ser orgulhoso de torcer pro Palmeiras. O Dudu representa isso, tá ligado? Tem gente que tem o Dudu tatuado hoje com frases assim de... Tá o Dudu, a mãe do cara e o pai do cara tatuado no peito, tá ligado? O bagulho é muito... Não devia ter tatuado os pais. Exato. Tipo, Dudu é indiscutível. Ele simboliza muita coisa. E assim, com todo respeito ao voto dos dois, mas pra mim é o Dudu, e é o Dudu com um passo à frente, assim, do Evair. Então, talvez ganhe o Evair, né? Porque o fim do jejum é um negócio muito simbólico, exato. né? É uma lembrança afetiva muito forte, é um dia muito marcante para a história do clube. Mas, pô, seria talvez muito duro com o Dudu se ele não recebesse um voto, pelo menos. Se fosse um 3-0, né? Eu acho que um 2-1 para um lado ou para o outro vai ficar ok. E só uma coisa, o Dudu, ele é tetracampeão brasileiro pelo Palmeiras. Exato. Ele é bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. Ele é bicampeão. Não, a primeira ele não tava. Ele joga a primeira fase. Ele joga os primeiros jogos. Ele não jogou as fases finais, mas primeiro jogo, a primeira fase ele joga a primeira fase, faz gol, joga bem. Então ele é campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Tipo assim, ele é muito pesado, né? Eu não quero interferir no áudio de vocês, pelo amor de Deus, tá? Não, mas assim... Mas ele tem um peso muito grande. Ele ganha grande. muito no Palmeiras. Ele ganha muita coisa grande no Palmeiras. E ele já começa, como destacou o Veloso, naquele 10 de janeiro, 9 de janeiro de 2015. Completa, hoje é 11? Hoje nós estamos gravando no dia 10 de janeiro. Ele foi apresentado, anunciado hoje. No domingo. Cara, meu irmão, se ele não ganha, é loucura. Desculpa. Não, calma, pelo amor de Deus. Não, os astros estão conspirando, hein? Então, eu trabalhava na Fox, fazia campeonato inglês e tal, quando tô dando uma olhada, morrendo de sono, tava lá no Rio, olha no Twitter, do oficial do Palmeiras. Palmeiras encaminha a contratação. Não é encaminha. Já anunciado. No domingo de manhã. Eu tava no ar no antigo Esporte Interativo, não sei que jogo eu tava fazendo. 9 da manhã. Era domingo de manhã. Aí eu ligo pro Paulo Nobre, tá dando caixa, tá falando, não é possível, né? E assim, porque rapidamente, o Dudu ia pro Corinthians, que já havia conseguido visto para ele e já tinha dado a camisa 7 para ele jogar a Florida Cup. O São Paulo, da quinta para sexta, deu um chapéu no Corinthians, estava acertando. Quando o Dudu chegando, o Alexandre Matos consegue dar o chapéu do São Paulo, que havia dado o chapéu no Corinthians, e no domingo pela manhã se anuncia que chapéu do chapéu. Chapéu do chapéu. Quer dizer, não é só um chapéu, é um chapéu duplo, né? Meu Deus. Tipo o Alex dando chapéus contra o São Paulo lá em 2002. Ô, Mauro, você acha loucura falar que foi uma das negociações mais emblemáticas do futebol? Não, até porque muda a história do Palmeiras e por tabela do brasileiro e da Sul-Americana. Porque a partir dali o pessoal que não vinha pro Palmeiras fala, não, o Palmeiras é os caras. Ganharam uma disputa contra o São Paulo, o Palmeiras quase tinha sido rebaixado, aquele time horroroso de 14, falou, os caras estão no mercado. E o Palmeiras tinha acabado de perder o Thiago Mendes, que é um bom volante, joga na França, do Goiás para o São Paulo. A proposta do Palmeiras era maior, mas o Thiago Mendes falou, não, eu vou receber menos, mas vou no São Paulo, que está melhor estruturado. Não acontece. Mas enfim, o Dudu muda o patamar. Aí acontece tudo isso. É do jogo. E é do jogo. E muito mais, cara. E atuações fantásticas em finais, provocações do negócio do chapéu, a gigantesca identificação que ele tem. É legal, o Dudu não era Palmeiras, o Evair era Santos. E eles viram dois grandes torcedores. O Dudu, insisto, é o maior jogador do Palmeiras desse século, é o maior ídolo do Palmeiras desse século. Caminho e espero mesmo que seja o maior vencedor da história do Palmeiras, somando todas as conquistas.
E é um monstro. Mas desse time que eu vi de 72 pra cá, 73 pra cá... E o Alan já tá Edmundo desesperado. Eu juro. Evair é camisa desesperado. 9 e Rivaldo é camisa 11. Mas começa o jogo, o Duduzinho já tá aquecendo. Entendi. Tá comendo paraquedas. Ah, graças a Deus. Aí fica lá se aquecendo. Aí é o seguinte, e agora eu vou deixar muito por aí, por que eu queria esse voto editado. Pra mim, o Evair é o maior camisa 9 da história do Palmeiras. Heitor, que é o maior artilheiro da época do Palestra Itália, é diferente. Tem Mazzola, jogou pouco, mas jogou demais. Um monstro. Tem o Otafini, Daverson, tem outros também. grandes. O Daverson é um capítulo mesmo à parte. Mas assim, o próprio César Maluco, que é um amigo um ídolo, amigo do meu pai, também tem uma relação com o César complicada, e é um maluco, que é maravilhoso. Não tem como ser uma relação fácil. Embora o Marcos definiu bem, né? Depois do Daverson, o César virou César normal, porque maluco é o Daverson. Perfeito. Esse é melhor do Marcão. Brilhante. O César fica puto quando eu falo, mas eu acho que o Evair tecnicamente era melhor que o César. Então o Evair é o meu centroavante dos sonhos, até por tudo aquilo que eu já falei e falaria muito mais. Escrevi também, junto com o Fernando Galupo, a autobiografia do Evair dessa primeira passagem pelo Palmeiras. Isto posto. Isto posto, eu vou escrever a autobiografia do Duduzinho também. Do velho, do Dudu e do Duduzinho. Convite, então vou fazer também. É uma grande honra também. Então, para você ver como eu sou suspeito o voto. São dois autobiografados meus. Mas terá que votar. Não empureta, Não dá pra empatar. Não dá pra Da sua empatar. Você responsabilidade sabe que vai vir na sua DM a mensagem do Dois. Dudu. Então, Dudu vai te Não, cobrar. Dudu Então, vai- 1 a 1, hein? E já tá vindo no César Maluco, porque de novo eu acho que ele vai jogar certo. Então 1 a 1, hein? Então, isto posto é o seguinte. Do meu time, dos que eu vi, dos que eu li, que eu ouvi, o meu camisa 9 é o Evair. Dos times que eu vi, ouvi e li, o meu camisa 7 é Julinho Botelho. Ou seja, o Edmundo é reserva desse time. E dos times do que eu vi de 72 para cá, o meu ataque ainda é Edmundo, Evair e Rivaldo. Sobretudo pelo que ele jogou no time que este aqui era o número 1, o maior time que eu vi jogar futebol no Palmeiras, o time dos 102 gols em 30 jogos, 27 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 21 vitórias seguidas, 12 goleadas, aquele time fabuloso de 96 e o Veloso era o goleiro. Então, Isso colocado... Evair vai pra Eu não falei semifinal. nada, só falei que o Evair é o titular de qualquer Palmeiras que eu vi, o Dudu seria reserva. Mauro fechou o olho e vai dizer, Evair! Exato. Eu não falei nada, você que tá falando. Só tô Evair, citando. Evair. Mas o Dudu é o craque e o ídolo do século. Um 2-1 apertadíssimo, sofrido. Nossa, Mas rapaz. o Evair vai pra semifinal. E aí agora é o seguinte, agora coisa é mais rápida, né? É nós que vai cobrar. Vou pedir pro Mauro Sérgio. Marcos e Ademir da Guia na primeira Te amo, semifinal. Nossa senhora. Marcos e Ai, Ademir da essa Guia. veio Isso aí- antes que eu esperava, hein? Essa aí, exato. essa aí tem cara de final, né? É. Tem cara de Tem cara de final. Podia ser o Palmeiras e River Plate em 99. Essa aí tem cara de Final antecipada. Essa é a final Mauro. antecipada. Você já emenda o Evair com o Marcos e o Divino e vambora. A vida é sofrida, meu Veloso. O regulamento é cruel, Veloso. Bom, os 4, repito, estariam no time, esses 4 no meu time, como eu já falei, dos maiores que eu vi. Os 4 são titulares do meu time. Eu acho que o Alan vai sofrer menos pra dar esse voto. Eu acho exato. que vai estar mais Qual, tranquilo pro Marcos Alan. e da Guia? O Agora? Marcos. Ah, não. Assim, vamos lá. Eu vou sofrer pra caramba, mas vai Posso? ser. Talvez vocês vão ter mais carinho na hora do voto, mas. Posso fazer uma menção só aqui rapidinho a um cara que eu Liberado. até falei pra produção o Rafael Veiga é um jogador Monstro! que Amo. ele poderia estar aqui também e brigaria tranquilamente. Posso falar outro? Só não pode por Não, tem força de vários. regulamento. Veloso. Também, Só não tranquilo, colo- bom, sagrado. só não colocamos o Bom. Veloso na lista porque ele vai ter que votar Tranquilo. nele mesmo. Eu como é ia que vai votar em fazer? mim, claro. Veloso! Eu ia votar em mim. Aí é Assim como, muito o pai fácil. e assim como o pai do seu Wagner Fernando, quando o Rafael Veiga, o Alex declara publicamente, e até conversando com o Alex depois, fala, isso é muito legal, Alex, não precisava falar isso. Não, você vai ver. Ele fala, o Rafael Veiga vai jogar mais do que eu no Palmeiras. Pra mim não jogou. Mas olha o que o Rafael Veiga faz e que, se Deus quiser, continuar vai fazer. É um monstro, Veiga. E só uma última colocação também, eu acho que o voto deles pode mudar do Dudu quando o Dudu se aposentar, talvez. Sim, não, e isso vale pro Veiga, vale até pro Veiga, próprio exato. Gomes. O próprio Gomes. É, próprio Gomes. Todo mundo que tá a carreira em É mais construção, difícil, os caras né? estão Em em construção, exato, você avaliar é um e voto comparar com alguém que complicado. já concluiu Não, a e carreira. a gente pega o que a gente tem de perspectiva, ô Jorge, pro Identificação. Palmeiras do Abel Dudu é um Ferreira monstro. esse A ano. tendência A tendência é continuar competindo em os alto caras nível. continuarem ganhando. Cara, o sem Dudu dúvida. tem bola pra ser estátua no Palmeiras mesmo. Mas não fuja do voto, Alan. Bom, vamos lá. Não Esse aqui fuja. eu faço isso. Ó, caraca, é que assim, Se muda
esse muro porco hoje tá Não, demais. exato. Mas É que assim, pelo amor de demais, Deus, ó, vamos lá, a gente tá falando do Marcos e do Ademir da Guia, que era uma final antecipada, Total. na minha opinião. Total. De um jogador que é histórico e foi e é uma divindade, que é o Ademir da Guia, e o santo, que é o Marcos, né? Mas eu vou falar a minha experiência, tá? E pra mim, o jogador que me marcou mais, e pra mim é um jogador que, cara, hoje eu encontro o Marcos assim, o cara fala assim, caraca, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo assim, É uma entidade. é uma entidade de negócio que você fica. Eu paro assim, paralisa. ele vai contando os negócios assim, mano. Eu fico olhando pra ele e falo, nossa, caraca. Então, por tudo que simboliza, e pelo amor de Deus, um beijo pro Ademir e pra esposa dele, que me tratam com muito carinho lá no Allianz Parque. Quando vão, eu vou ser cobrado por ela, mas não tenho dúvida disso. Nossa, ela vai chegar já. Mano, você tá tirando, meu amigo? Não vai falar tá tirando, mas você tirou ele da final. Exato. Eu vou ficar com o Marcos. Por tudo que ele representa pro palmeirense. Gostei. A simbologia do que ele representou para uma geração que me marcou muito. E eu vou ser xingado nos comentários, mas eu vou manter meu voto. Eu tô me xingando aqui, Veloso. Veloso. Olha a responsa desse tô me voto, hein? xingando. Nossa. Olha a responsa desse voto. 1-0 Eu pro preciso Marcos. ser o segundo. Não, é difícil mesmo, é uma final. Vamos sacanear o Veloso. Deixa eu fazer o segundo voto. Porque ele vai ter... Rapaz, O Veloso vai ser difícil, Pior a vida Pro dele. Veloso vai ser difícil isso Pior a aí. vida dele. Cara, assim, como eu costumo ter uma pequena oração, né? Em nome do pai da bola, Valdemar Filme, que é uma das 6 estátuas, né? Do filho do divino Ademir da Guia, de São Marcos, amém. Né? Enfim, 3 dos 6, né? Mais uma tatuagem pra Exato, fazer. mas exato. Ademir da Guia é o divino, cara. Então, entre os terráqueos, é o Marcos, né? Mas, de novo, o Ademir da Guia, pra mim, é o concurso mesmo, assim, tudo que ele representa, o que ele representou. E, de fato, o Ademir tem a coisa, né? Ele não lembra de nada que ele fez, mesmo. E não é pela idade, ele nunca lembra. Eu tenho um documentário longo que eu preciso, aliás, lançar, de 2 horas, quando foi trocado o gramado do Allianz Parque para o artificial. Horas depois eu levei o Ademir da Guia para a gente fazer um documentário, ele andando em volta, ele sentindo, e até mandei ele tirar o tênis para ele pisar. E ainda ele jogou 15 minutos com o Sub-14 do Palmeiras. 15 não, 15 era para filmar, ele jogou 50 minutos com os caras. Enfim, e aí tem uma hora que é um take lindo, que é assim, tá uns 15 meninos sentados no banco, ele é o último. E ele como se fosse um Sub-15 lá. Você é muito humilde. Ele é demais. Então, assim, o Ademir ele não lembra mesmo das histórias dele. Então, assim, as do Marcos são sempre maravilhosas, né? E até como autobiógrafo tem uma história que eu não vou contar, que tem umas 18 histórias, versões diferentes. Eu botei a mais engraçada. Ele não lembra mesmo, então fica mais. O Ademir da Guia é engraçado, e eu faço milhões de eventos, tanto com o Marcos quanto com o Ademir da Guia, e eu tenho que fazer os eventos com o Ademir da Guia, sobretudo, porque ele não lembra das histórias. Ele fala, garotinho, o que eu fiz mesmo? Porque ele não lembra, ele não é porque a idade. Tanto ele não lembra mesmo. Ele foi num podcast de uns Bem-vindo amigos ao meu meus do mundo. Sport Resenha, um abraço pra eles também. O Ademir da Guia tava lá e tava o César Maluco. E aí o César Maluco lembrava a história e o Ademir complementava só. Porque o Ademir esquecia. Não, ele não sabe nada. Tem uma história clássica, o Robertão de 69, o Palmeiras foi campeão, ele foi o craque do torneio. O Palmeiras ganhou do Botafogo 3-0 no Morumbi, ficou durante 22 minutos esperando acabar o jogo do Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Tava 2-1 e acabou 2-1 pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizesse 3-1, o Cruzeiro era o campeão. Se o Corinthians virasse, o Corinthians era campeão. Então o Palmeiras torcendo para acabar daquele jeito, né? E aquele desespero, ouvindo pelo rádio, não tinha televisão em 69. Acabou, o time do Minelli foi campeão e tal. E o Ademir fez 2 dos 3 gols. É um final inesquecível, que você jogou e ainda ficou no vestiário e tal. Anos passados, lá com o grande José Ezequiel, maravilhoso historiador do Palmeiras, ele tá lá no Museu do Palmeiras Antigo, né? Aí o pessoal vendo lá, tirar foto com o Ademir da Guia, tava lá, falou, ô Ademir, daqui com o Robertão, né, de 69, falei, pô, jogou muito esse jogo. Não joguei. Ele não lembrava. Ele fez 2 dos 3 gols, foi o craque do treino, não lembrava da final que ele ganhou. Deu a volta olímpica, ficou no vestiário. E a gente perguntou pra ele no Allianz uma vez, falou assim, ó, Ademir, se você não fosse meia, que posição você acha que você jogaria bem assim? Ele falou, zagueiro. Em homenagem ao pai, ele iria terminar a carreira, o plano de carreira dele quando ele para em 19 de setembro de 79, problemas pulmonares. O Ademir parou de jogar em 77, oficialmente, só vai voltar a jogar na despedida dele, a primeira em 84, no Canindé. Ele tinha problemas de saúde, uma coisa estranha que nunca se detectou, passou e ele joga até hoje aos 81 anos. E o plano dele era encerrar a carreira como zagueiro. Ele ia sendo recuado e ia jogar até, falei, em homenagem ao meu pai, Domingos da Guia. Só que ele teve que parar antes. Bom, Veloso, e vai você, resolver. calma, Jorge, e você na pelada não quer jogar de zagueiro. Tá vendo? Quer ser o Ademir da Você Guia. acha que é? 1 a 1 a gente 1 fala a 1. de 2 dos maiores ídolos da história do clube, sem dúvida nenhuma. E o Marcão, como eu falei, eu vi começar no Palmeiras, em 92,
até ser campeão do mundo, né? E participando do dia a dia, das resenhas. Marcão é uma figuraça, né? Ele alegrava o ambiente, se transformou, né, nessa figura aí que o palmeirense idolatra, meu amigo pessoal. E o Ademir, meu fã, foi muito legal esse período que nós trabalhamos juntos. Ele sempre cita o Veloso, né? Até hoje. E com razão. E o Ademir, é uma divindade mesmo, porque você vai jogar com o Ademir, quando a bola chega nele, é diferente. Não O faz jeito nem que ele barulho. toca na bola. Se jogar o Alan em cima do Ademir daqui, ele ele vai domina. dominar. Ô, garotinho. E sai jogando, viu? Não, sai jogando você. E eu cresci também vendo meu pai falando do Ademir, vendo o Ademir. Então é muito difícil para eu desempatar uma parada como essa, viu? É Porque sacanagem mesmo, pra você. Você dois ser o dos último maiores. aí só piorou. Só piorou, só deixou o Veloso mais tenso. E o voto dele é pra melhor votar. ainda. Os explicativos. ver os dois. O Ademir, na verdade, eu vi pouco jogar. É mais assim, porque eu nasci em 68, o Ademir parou, tinha 10 77. anos e não tinha televisão, né? Nessa época a gente não tinha tantos jogos na TV, era uma dificuldade. Mas tudo que envolve o nome do Ademir, se falar de Palmeiras, você tem os dois, Marcos e Ademir, né? Sim. Que representam o time para todo o torcedor. É uma bandeira do clube, né? Os dois. E é muito difícil dar o voto. Mas assim, pela história, por tudo que fez, pelo ser o maior, o que mais jogou no clube, eu vou ficar com o Ademir. Boa! Ademir da Guia na final. Voto difícil esse. Difícil. Não, dá pra Esse pro foi o Veloso, mais né, difícil. Do disparado. outro lado, eu já não sei se vai ser tão difícil. Pegando todos os argumentos que vocês usaram aqui nas quartas de final, tá? Alex contra Evair. Nossa. Alan, quer começar esse? Eu vou começar assim, agora que o Dudu ficou fora, porque eu projetava uma semifinal de Alex e Dudu, eu tava com a argumentação pronta. votaria no... E aí seria o Dudu. Esse é do Dudu, Seria o exato. Dudu. Perfeito, tá ótimo. É que... Claro. É monstro, e aí nessa, agora você pega o Alex que me marcou demais e eu falo, ele participou junto com o Evair do título de 99, que é o título que, talvez seja o mais importante para muito palmeirense, mais até dessa fase atual, assim, do que quem pegou a fase de 93, 94 ali. É a tua primeira É o grande da história Foi como a minha, palmeirense, exato, né? minha grande história. E assim, o Evair, o Alex, ele chega, por exemplo, ele chegou num nível de idolatria em outros clubes que foi muito enorme também, assim, em termos de até mais que o Palmeiras. Você chega na Turquia Cruzeiro, lá, o cara Fenerbahçe, tem estátua, o cara tem... Eu fiquei sabendo uma história que eu vi agora do Alex, que um cara sem perna na Turquia mandou moldar Sem os pés. o pé... dois pés. Exato, sem Os o dois pé, pés. mandou moldar o pé do Alex pra ele usar o pé do Alex, pô. Ele tem o pé... De prótese. A prótese dele é o pé do Alex. É o pé do Alex. Nossa. O cara, então, assim, é um nível de... Mas falando de Palmeiras, assim, pelo que me marcou muito, e eu vou usar esse argumento no meu voto a favor, por mais que o Evair seja enorme, eu sei a enormidade que é o Evair dentro do Palmeiras, tá? Eu vou usar o mesmo argumento que eu utilizei no Alex e Djalma Santos, porque, na minha opinião, o Alex participou ativamente de um momento do Palmeiras até de reconstrução também em 99, ali naquele ano que não... Porque o palmeirense acha que o ano de 99 foi um ano incrível, né? Não, Por foi um mais que sofrimento terminou até, muito nossa. bom, exato, terminou muito bem o ano, Veloso mas sabe. o Palmeiras passou dificuldade aquela temporada, né, Veloso? Você que tava ali também. Até porque tinha 3 torneios ao mesmo tempo, mais do que o São Paulo no comecinho. Exato. E aí eu vou votar no Alex de Alex. novo, pelo que ele simbolizou. Veloso. Oi. E aí, Alex ou Evair? Essa eu não vejo tanta dificuldade, para falar a verdade, porque eu vejo assim, convivendo com os dois, né? Eu vejo o espaço do Evair muito maior que o do Alex dentro do clube. O Alex é um monstro, a gente sabe que o Alex jogou, foi ídolo em todos os lugares que passou também, o Alex. O Evair até nem teve essa trajetória em outros clubes, teve dificuldade. Até jogou em mais clubes. Mas no Galo, por exemplo, não conseguiu jogar, foi afastado, teve problemas em outros clubes. Ele é ídolo na Atalanta, se não me engano, também. Na Atalanta ele é muito ídolo. Foi muito agora, bem na ano Atalanta. passado, fez uma fase Mas agora, no Palmeiras, eu vejo o Evair muito maior que o Alex. Embora, claro, que o Alex craque, jogamos juntos, foi importante a passagem dele, cresceu muito no Palmeiras para depois, né? Até ter um espaço maior na carreira, conquistar um espaço maior na carreira. Mas, para mim, no Palmeiras, o Evair tem um espaço muito maior. Você vai decidir essa semifinal, Mauro Betti? Quando o Evair chega, e já começa, para mim, a maior contratação da história do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras vende o Careca Bianchese para a Atalanta por $750 mil e recebe junto o Evair. O Careca era um ótimo atacante.
O Veloso sabe, jogou, começaram com ele, fomos para a seleção juntos. Seleção brasileira junto com o Falcão, ele é muito bom atacante. Não por acaso o Atalanta levou. Só que ao levar um Careca por $750 mil, que era muito dinheiro, na negociação incluiu o Evair. Em 10 dias o Palmeiras trouxe o Evair e o César Sampaio. Eu agradeço sempre um querido amigo, Jorge Adamo, que foi o diretor de futebol. É pré-Parmalat, isso é 9 meses antes da Parmalat acertar com o Palmeiras. 2 dos maiores da nossa história. Então, e o Evair, quando ele chega não mal, mas não chega não como contrapeso, mas chega nessa negociação. Ok, o Careca que estava na seleção, o Evair que já tinha jogado na seleção não estava. E até voltaria à seleção e o Careca Bianchese não voltaria mais. Mas enfim, chega o Evair. E ele chegou com o que ele tinha, uma hérnia de disco. E ficar aquela coisa, opera, não opera, que é uma questão normal, ainda mais para um atleta mais complicada. E o Beto Zini, então presidente do Guarani, falou muito de bobagem, falou que era refúgio, falou que era chucro também. Um dia, logo depois do primeiro jogo, o Evair acaba com o Guarani também. Então, e havia uma coisa, o Palmeiras estava na fila, demorou um pouquinho para pegar tal. E aí em 92 ele é afastado, de março de 92 até agosto, quando vem o Otacílio, assume, a primeira coisa que ele faz é trazer de volta o Evair. E teve essa lesão, ter ficado 52 dias, enfim, não foi fácil a trajetória do Evair. Então tem toda essa jornada do herói, como já disse do Alex. Só para corroborar com tudo que você está falando, nesse período de 92, que o Evair estava, eu estava com alguns problemas também no departamento médico, e o Evair ficava muito no departamento médico. Ele não conseguia treinar. E o Nelsinho, ele ia muito no departamento médico cobrar muito o Evair. A falta, a ausência dele nos treinamentos. E ele realmente tinha problema, ele não tinha condição. Sim. E aí foi criando esse desgaste. Inclusive aí, com o Flávio Trevisan, que era preparador físico. Também com o Flávio Trevisan, que eles vieram do Novo Horizontino. E aí acabou tendo esse afastamento do Evair. E que, pra você ter uma ideia, o Palmeiras mal mesmo no campeonato, torcida berrando, aquele absurdo, 1-1, Parmalat, ilusão, o Evair jogava, o Palmeiras jogava o Campeonato Brasileiro, que foi no primeiro semestre de 92, o comecinho no Paulista estava mal, tanto é que saiu depois o Nelsinho por conta disso, Nelsinho Batista, e o Palmeiras jogando lá, mal, não sei o que lá, não fazendo gol, e o Evair jogando em Crisólia, às 4 da tarde na Várzea. Quer dizer, era um negócio inominável, inacreditável, super crível, por isso que o Palmeiras também estava na fila. Então, as duas trajetórias são fantásticas, do Evair, que já virou o livro, e a do Alex, que vai virar livro esse ano em 99, vamos contar um pouquinho antes também. Isso posto, e eu escrevendo os 2 livros, então para dizer como o meu voto é complicado, mas assim como bem destacou o Veloso, cara, e eu já falei um pouquinho, o chute do Evair em 93, e não só o chute, como ele joga, como ele entra, como ele inclusive no discurso ele vai, como ele quis estar naquela final, como ele se esforçou para estar na final, como também o César Sampaio tinha uma bola no tornozelo para jogar a final de 93, tudo isso é o Evair. Ponto. Evair, e aí... Tô só perdendo aqui. Não, mas é que o mais velho. Bravamente. E beleza, meus jovens. Todos esses caras. É horrível o Duduzinho. O Duduzinho nem chegar na semifinal. E eu falo do Duduzinho porque tem o velho Dudu que não tá nem aqui. E aí, Ademir da Guia e Evair, eu acho que vai dar um 3-0 para Ademir da Guia. Né? É o 9 da história com o 10. Só que o 10 é divino, o Evair é matador, né? Exato. E assim, tudo aquilo que a gente já falou, e vai ter que falar sempre. Ademir da Guia. Mas o Evair, cara, para superar um César, e para mim superar um César, superar um Heitor, superar um Mazola, superar um Humberto Tozzi, superar um bicampeão do mundo como o Vavá, que era bicampeão, em 62 ele jogava pelo Palmeiras, pô, tantos grandes nomes da história do Palmeiras, porra, e assim, é que não vai dar tempo, mas por exemplo, inclusive com a letra E, um Hendrick, tá, que o Hendrick aqui não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. Mas se fossem outros os tempos... Gabriel Jesus foi embora. Gabriel Jesus também, bem lembrado. Se fosse outros tempos, o Henrique faria mais tempo aqui e faria mais história. Vamos fazer o seguinte, 3-0 Ademir da Guia, 3-0. Eu queria só pegar um minuto que falta para acabar para perguntar um negócio para vocês aqui. Abel Ferreira? Sim. Sim. Você sabe que eu já fui cancelado várias vezes por isso. Até o Brasileiro do ano passado, para mim, a ordem era... Primeiro lugar, Luxemburgo, porque dirigiu aquele time de 96. E não só de 96, o Vanderlei Luxemburgo chega em 16 de abril de 93 para ser campeão em 12 de junho. Em menos de 2 meses, ele tira um Palmeiras de 16 anos na fila contra o maior rival. E em 18 meses ele ganha 2 paulistas, 2 brasileiros e um Rio-São Paulo com time misto. Sim, o Abel chega em 3 meses, ganha uma Libertadores, já ganha mais uma, em 5 meses e tal. E para mim era, até o Palmeiras ser campeão... Até o Botafogo. Até a virada do Botafogo. Isso, boa, perfeito. Mais uma vez. Até a defesa do Everton. Isso, até a defesa do Everton era Vanderlei, Filipão, Oswaldo Brandão, que é um monstro sagrado, super campeão paulista 59, segunda academia, enfim. E Abel dando seta pela esquerda. Sério? Depois dos 4-3, o Abel passou o Brandão para mim,
passou o Filipão, porque inclusive pro próprio Filipão ele Eu tinha a passou. sensação que ele já tinha ultrapassado antes. Não, pra mim, gente, isso de novo como Exato. bem de cada um, tá? Número você pode discutir e tal. E pra mim, ainda ele tá com o Vanderlei, até porque o Veloso também sabe muito mais do que a gente. O Vanderlei... Sabe falar português? E o Vanderlei é foda. O Vanderlei é foda. Professor, E o Vanderlei dirigiu professor. um time que jogou Então. o melhor futebol da história do Palmeiras, que é o do primeiro semestre de 96. Mas é o Vanderlei dirigindo ali, mas sabendo que já era, vai passar. Eu acho até que já passou. Insisto, Mas tá já dando era. certo pela esquerda o Abel. Já foi. Se ele entrasse aqui hoje, se a gente botasse o Abel aqui nas quartas, ele ia até o quê? Até a semifinal? Ia Não, até a cara, final? Se a gente como misturasse ídolo, ele aí no meio. Não, agora, isso colocaram como treinador. Como ídolo, quero ver Agora é o seguinte, Veloso fala Brandão, também. rapidinho, Ele pega uma semifinal. rapidinho, Brandão. Brandão é o nome que se deu em 2009 ao clássico do derby. O Brandão tem uma história estupenda no Corinthians, era o treinador de 54 e saiu da FIA em 77 e outras tantas conquistas. O Brandão é unanimidade, a única unanimidade, única, entre palmeirenses e corintianos. Isso é monstruoso, mas ele já se divide. Filipão em São Paulo só dirigiu o Palmeiras, virou um grande palmeirense, baita cara, grandes conquistas, maravilhoso, super identificado com o Palmeiras. Filipão, monstro. Luxemburgo treinou e ganhou em todos, e o sonho dele era trabalhar no único grande de São Paulo que não trabalhou, que é o São Paulo. Até hoje, até o momento. O Abel, eu tenho certeza absoluta que no Brasil, de clube, ele só vai dirigir o Palmeiras. O Abel é muito mais Palmeiras do que eu. Eu até brinco que ele é de pena fiel, não, ele é de pena leal, porque fiel pode ser Corinthians. Assim, lá em casa, só para deixar claro, lá em casa tem um quadro mesmo na academia, que é de ginástica, mas a academia é por causa do Palmeiras. Nesta casa não se fala mal de Filipão, São Marcos e eu botei um post-it, Abel. Mas lá em casa, aqui eu falo, vocês já sabem, eu tô aqui, não de estou qualquer falando, jeito, normal. Então. Mas assim, o Abel é o mais palmeirense deles, dos quatro. Então, Abel brigaria aí, Veloso? O Abel? Na nossa brincadeira de hoje Nessa aqui? aí? É. Sem dúvida nenhuma. como Sem ídolo, dúvida pô, nenhuma. olha... E comparando dos treinadores também, pra mim o Abel é o maior da história. Você sabe por quê? Eu trabalhei com o Filipão e com o Luxemburgo. Só isso, Com o Brandão, não. Acho que ele tem lugar de fala. Será que tem lugar de Eu trabalhei com os dois. Como tem? Mas o que eu vejo diferente no Abel, quando você compara com o Filipão e com o Luxemburgo, é que o elenco que eles tinham à disposição era Sim, muito era muito melhor melhor. que o Abel tem. É isso que é impressionante do muito Abel. melhor. O que ele faz com muito menos é impressionante. E às vezes perdendo o que tem. Perdendo o que tem. não. Achando Sim, soluções e dentro se virando. dali. Dentro ali. Isso é negável. E fazendo com que o Gomes seja ainda melhor, que o Dudu seja ainda melhor, que o Veiga seja Rony, melhor, o Scarpa, Rony, Veiga, mas todo o mundo. Rony, ele O Vanderlei, potencializa o Rony. o Vanderlei fazia isso, o Filipão de um jeito também, mas assim, os elencos não se comparam. Eram melhores da época do Então, o que ele Veloso. faz com menos é Então, impressionante. exatamente. Alan, ele aí chegaria o quê? Na semifinal, na final? Tranquilamente. Tranquilo. Tranquilamente. Entre os quatro chegaria. né? Ele tem a mesma divindade, assim, que Marcos Ademir da Guia, hoje pro palmeirense de hoje, ele tem essa mesma áurea. E assim, eu falo, ele potencializou jogadores que se tornaram ídolos do clube, tá? Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony, Zé Rafael, o Everton. bem lembrado. Exato. Murilo, pô. Murilo, ele potencializou jogadores Que é que se isso? tornaram, que não foram bons no Palmeiras, que se tornaram históricos no clube. Vai. Alex e Abel, para ser rapidinho. Abel. Abel e Djalma Santos. Abel. Abel e Dudu. Dudu. Tá. Abel e Evair. Abel. Abel e Edmundo. Abel. Abel. Abel e Gomes. Abel. É, só perderia Cara, para São Marcos e Ademir da Guia. Provável. Talvez. E, cara, e de boa, não, e tá aqui um cara que diz esses senões todos, mas o Veloso tem um argumento matador. Olha o nível, de qualidade. E, de novo, não é como saudosista, é como saudade, tá? É uma análise que você pode discutir. O Abel é impressionante. Lembrando que o Paulistão começa no dia 20, você vai acompanhar jogos exclusivos. Toda rodada tem um jogo grande exclusivo, de um dos 4 grandes exclusivos na tela da TNT e da HBO Max. Estaremos acompanhando o Palmeiras. Vamos mostrar o clássico entre São Paulo e Palmeiras com exclusividade na penúltima rodada. Estaremos juntos, o Veloso vai estar nessa, o Mauro vai estar nessa, o Alan vai estar acompanhando lá no podcast Fala Pouco. Obrigado por ter vindo aí, viu, Alan? Tamo junto. E lindas brigadão. camisas também, moletons também. Agora, e se o Palmeiras for tricampeão? Mauro Betti, eu me pergunto, né? aquelas coisas. Tipo, o Salvador Ogupalai, auto-entrevista. Se espero que seja, mas na TNT, o Palmeiras for tricampeão, pra mim, Mauro, aí definitivamente o Abel supera o Luxemburgo? Ah, depende das circunstâncias, né? Se ele é Eu tricampeão. espero. Se ele é Gente, tricampeão. eu quero falar que ele supera. Num 4x0, numa final, num como clássico, foi, aliás, né? contra o São Paulo. Então. Bom, aliás, uma coisa, os 3 jogos, eu não estou falando maiores, melhores, os que mais me emocionaram na vida, finais. 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que é meu primeiro documentário, os 4x0 contra o Corinthians, Luxemburgo dirigia. O segundo jogo que mais me emocionou como torcedor e trabalhando, Palmeiras e Flamengo, final do Centenário, 27 de novembro.
Abel era o treinador. O terceiro, Palmeiras e São Paulo, 4x0, que eu não pude estar aqui comentando porque eu tinha operado a hérnia Calma de aí. disco. E a virada? Não Tô entra? falando final, virada não Ah, entra. final não, tá. Só finais. Só Só finais. finais. Mas a virada... Tá ali, tá brigando pra entrar. E quem era o treinador da virada? Pra quebrar o regulamento. Quem era? Quem era? Nos vemos Posso voltar o meu voto? na TNT, na HBO Max do Paulistão. Galera do Palmeiras, estaremos juntos aqui no Paulistão 2024. Obrigado, Veloso. Valeu, Tamo valeu, junto. um abraço. Alan, Valeu. Mauro, valeu. Deixa o like aí, Até o comenta aí. Paulistão. Comenta aí se você discordou da lista final, do resultado final. Deixa nos Tem que comentários. comentar mesmo? Eu já tô comentando. Valeu.